Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos aprender mais um pouquinho a palavra do Senhor. Os dias são maus e o tempo está correndo, as profecias se cumprindo e Jesus voltando. Então vamos aprender mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, não é? O título do nosso estudo de hoje é Deus se revela através dos homens. Deus se revela através dos homens. Então vamos orar para começar nosso estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que irei transmitir para teu povo, que o Senhor esteja falando através de mim, não eu, mas o Senhor, que o teu verdadeiro povo entenda esta linguagem que falo, pois é uma linguagem espiritual, que o Senhor esteja dando crescimento espiritual para todos aqueles que ouvem. E assim me ajude a transmitir a tua palavra, que teu Espírito venha me encher com a sua presença, sua glória. E obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Deus se revela através dos homens. No estudo passado, vimos alguns códigos da Bíblia. Hoje veremos que Deus se revela a seu povo através da vida dos seus servos. Por exemplo, Abel sendo assassinado por Caim, seu sangue, não é, seu irmão, representava Cristo sendo morto pelo seu povo, os judeus. Abraão levando o seu filho para o sacrifício ao Pai Eterno, representava o Pai Eterno levando o seu filho à cruz como sacrifício em prol do seu povo Israel e de toda a humanidade que quer Jesus como Salvador. Isaac casando com Rebeca representava Cristo casando com a igreja. Jacó casando-se com Lia e Raquel representava Cristo se casando com a casa de Israel e com a casa de Judá. José também representava Cristo, Moisés também e Davi, etc. Em muitas ocasiões, Deus se revela na história de alguém que ele escolhe que ele escolhe neste mundo, nesta terra, para ensinar o seu povo ou para se revelar, para revelar como estava o seu povo, Israel, né? Como estava a casa de Israel, a casa de Judá, a igreja, etc. Em Oséias, capítulo 1, a gente vê isto, né? Então, vamos lá. Oséias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, o verso 1 de Oséias, capítulo 1, nos revela os reis que governaram no tempo de Oséias, reis da casa de Judá e também da casa de Israel. Versículo 2 de Oséias, capítulo 1, nos diz assim: O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias,
Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, o que Deus está dizendo neste versículo 2? Deus dá uma ordem a Oséias. Ordem um pouco estranha, não é? O que é que Deus ordena a Oséias? Casar-se com uma mulher de prostituição e ter filhos de prostituição. O que o casamento de Oséias tem a ver com Deus? Deus está mandando Oséias casar com uma mulher de prostituição e ter filhos de prostituição. Então, no versículo 2, parte B, diz assim: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então, esta mulher de prostituição, que Deus está mandando Oséias ir e se casar com ela, é a casa de Israel. A casa de Israel estava na prostituição. E Deus diz, porque a terra certamente se prostituiu. Então, a casa de Israel estava na prostituição espiritual. Então, Oséias vai e se casa com Gomer, filha de Diblaim. Então, versículo 3. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, Oséias, obedecendo a Deus, foi e casou com uma mulher de prostituições. Esta mulher representa a casa de Israel. Então, Oséias se casa com a mulher de prostituição. E assim fez Deus, né? Deus casou-se com uma mulher de prostituições. Que mulher era esta? A nação de Israel. Então, Deus, quando tirou a nação de Israel do Egito, eles eram idólatras, quer dizer, eles viviam na prostituição. Assim como Deus estava mandando Oséias casar com uma mulher de prostituições para ter filhos de prostituição. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para o deserto para que esse povo fosse santificado, abandonasse a sua prostituição espiritual, né, e física. Então, Diblaim significa outro. Então, o pai de Gomer era Diblaim, significa outro. Então, Diblaim significa outro. Gomer era filha de outro. Outro que? Gomer representa a casa de Israel, que vivia na prostituição espiritual, pois trocou o seu Deus, o seu esposo, pelos outros deuses das outras nações. Então, Gomer tem um pai chamado Diblaim, que significa outro. Israel trocou o seu Deus por outro. Entenderam? Então, em Jeremias 3, do 6
do 6 ao 8, nos diz como estava a casa de Israel. Porque este livro aqui de Oséias, esse capítulo 1, está falando da casa de Israel, não da casa de Judá, mas de Israel. Então aqui Jeremias 3, do 6 ao 8, nos diz o seguinte: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Estou falando da casa de Israel. Ela foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E viu que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Então aqui Deus está falando da casa de Israel se prostituindo com os ídolos. E a casa de Judá, vendo a Israel fazer isto, vai e faz pior, né? Também se prostitui com os ídolos dos gentios. Aqui em Ezequiel, capítulo 22, os versos do 2 ao 5, nos diz assim: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, duas mulheres, casa de Israel e casa de Judá, filha da mesma mãe, da nação de Israel. Estas se prostituíram no Egito. A nação de Israel adorava os ídolos dos egípcios. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertadas os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém, Aolibá. Então Deus está falando aqui que o seu povo estava na prostituição espiritual, estava na idolatria. Aí os irmãos e irmãs podem ler ainda os versículos do 7 ao 8. A casa de Israel já tinha como pai outros deuses, não mais o Pai eterno. Por isso, o nome do pai de Gomer, mulher de Oséias, era Diblaim, outro, pois Gomer representava a casa de Israel, que tem como seu pai outros deuses, não mais o Pai eterno. Então ela trocou o Pai eterno por outros deuses, né? Pelos deuses dos gentios. Aqui em Oséias, capítulo 3, aliás, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o versículo 4, Deus diz, né? E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel
sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Meu Deus. Então, versículo 4. Deus manda a Oséias pôr o nome do menino de Jezreel. Então, filho de Oséias representava a casa de Israel. Representava o reino de Israel. E este reino seria desfeito. O significado de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Farei cessar. Vai deixar de existir esta casa de Israel, este reino de Israel vai deixar de existir como reino, não vai ser mais reino. Jeú foi um rei de Israel que liderou um golpe de estado e exterminou toda a casa de Acabe, né? Matou Acabe, matou seus filhos e matou a Jezabel. Então, Deus está dizendo que vai eliminar também a casa de Jeú. Então, Oséias, versículo 4, parte B, Deus diz que iria cessar o reino da casa de Israel com outras palavras. A casa de Israel iria deixar de ser um reino e seria escrava em terras estrangeiras. Ezequiel 23, do 9 ao 10. Então, em Ezequiel 23, do 9 ao 10, aqui a gente vê isto se cumprindo, né? Esta profecia que foi dada. 23, do 9 ao 10, nos diz assim: portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Tornou-se falada entre as mulheres, entre as outras nações. Mulheres aqui são outras nações. E sobre ela executaram os juízos. Então, a casa de Israel, ou o reino de Israel, deixou de existir. Oséias, capítulo 1, versículo 5, continua aqui, nos revelando que Deus queria fazer com esta parte de Israel, da nação de Israel, né? Com a casa, o reino de Israel. Então, o reino de Israel iria deixar de existir porque abandonou o seu Deus, o seu esposo, pelos outros deuses. E quando nós abandonamos o nosso Deus, é porque nós colocamos outro no lugar. Então, Satanás, ele não ama ninguém, ele só destrói. Então, versículo 5 nos diz assim: e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O que significa isso? Deus promete quebrar o arco de Israel no vale de Jezreel, ou melhor, Deus iria destruir o poder militar e a capacidade de defesa de Israel, tornando-os vulneráveis e incapazes de resistir aos inimigos.
Então, foi isso que Deus fez. Destruiu o exército e a capacidade deles se defenderem. E quando veio os inimigos, eles estavam vulneráveis e foram levados escravos. Então, isso nos lembra uma nação, né? E esta nação se chama Brasil. Hoje Deus está fazendo está fazendo novamente com a casa de Israel, pois a casa de Israel nos nossos dias é a igreja, e o Brasil representa uma grande parte desta igreja. E Deus fez com a igreja no Brasil como fez com a casa de Israel neste tempo. Então Deus está fazendo. Cadê? O Brasil não tem mais poder militar, não tem mais exército para defender a nação. A nação está vulnerável aos inimigos. E em breve Deus vai entregar nas mãos do inimigo esta nação. Por quê? Porque a igreja nesta nação está na idolatria, está na prostituição, abandonou o seu esposo e está apostatando a sua fé. Então, o poder militar do Brasil não é o mesmo, e o país está vulnerável, né? Diante dos seus inimigos e incapaz de resistir aos seus inimigos. E em breve, muito em breve, o Brasil será invadido e dominado pelos seus inimigos, assim como foi a casa de Israel, e deixará de existir como nação brasileira e passará a pertencer a outra ou outras nações, né? Então, o Brasil, nos nossos dias, vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu aqui no tempo deste reino. Muito sangue será derramado, muito em breve, neste Brasil, que representa a Samaria nos nossos dias, que também representa a igreja ou uma parte dela. Eu já botei um estudo há muito tempo, você está com 2 ou 3 anos, onde está Samaria? Ela está aqui no Brasil. Brasil representa Samaria, basta você olhar por brasileiro. Samaria era os judeus que se uniram com as nações pagãs. Agora você olha para o Brasil. O Brasil não tem característica própria, porque o Brasil tem todas as nações misturadas. Todas as nações, você olha para o Brasil, você vê a cara de todas as nações. Aqui em Oséias 1,6 nos diz: e tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Ló-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Olha o que Deus está dizendo. Então o homem tornou a engravidar e deu à luz uma menina. E Deus disse para colocar o nome dela de Ló-Ruama. Ló-Ruama significa que Deus não se compadeceria mais da casa de Israel, mas tudo lhe tiraria. Será que nós estamos vivendo isso novamente? Porque a igreja é a Samaria, a igreja é a casa de Israel,
E aqui no Brasil e em várias nações, Deus está fazendo o mesmo. Então o Brasil Deus não tem mais piedade dele. Como diz aqui, versículo 6, põe-lhe o nome de Ló-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. E é isso que vai acontecer em breve com a casa de Israel, chamada igreja aqui no Brasil. Deus vai tirar tudo das mãos dos brasileiros e vai colocar nas mãos dos inimigos dos brasileiros, porque os brasileiros estão na prostituição espiritual. Porque a igreja no Brasil abandonou o seu Criador. Seja bem-vindo, Neto. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Então, continuando, versículo 7 de Oséias, o verso 7 nos diz assim: mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então Deus está dizendo que Ele vai salvar a casa de Judá. E não vai ser através de guerras, não vai ser através do braço do povo de Judá, mas vai ser pelo braço dele, Deus. E Deus, ele, apesar da casa de Judá ter abandonado Deus também, ter se prostituído, Deus mandou eles para a Babilônia, passaram 70 anos lá, mas voltaram para a terra de Judá e novamente voltaram a ser nação, a ter um reino, mas a casa de Israel nunca mais tornou a ser nação e reino, né? Então a casa de Israel hoje é a igreja, e a igreja não tem terra neste mundo, e muito menos reino, porque o nosso reino é o reino de Deus, é o reino espiritual. Então, Oséias 1,7, Deus diz que da casa de Judá se compadeceria. E nos últimos dias, Deus vai livrar o remanescente de Judá, não através de guerra, mas através do Espírito Santo dele. Em Ezequiel, capítulo 23, os versos do 9 ao 10, nos diz o seguinte: Ezequiel 23, do 9 ao 10, nos diz assim: portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamoraram. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Então, a espada aqui é a palavra da mentira. Os filhos foram escravizados e a mãe foi morta espiritualmente com a espada da mentira, do engano e da prostituição espiritual, que era a idolatria. Em Ezequiel 23, do 9 ao 10, Deus entregou a casa de Israel, os samaritanos, nas mãos dos assírios, e nunca mais a casa de Israel voltou a ser uma monarquia. Mas Judá, embora tenha sido levado para a Babilônia e passado lá escrava por 70 anos, Deus a trouxe de volta para a sua terra
E ela, casa de Judá, voltou a ser uma monarquia, voltou a ter reino, Quando Jesus veio, tinha o rei, o rei Herodes, ele era o rei de Judá, rei de Israel. Naquele tempo Israel era só a casa de Judá. A casa de Israel já não existia mais como reino, já tinha morrido espiritualmente, já vivia na idolatria, já tinha se tornado gentílica. No versículo 8 de Oséias, nos diz o seguinte, Oséias 1:8 nos diz assim, vamos lá, Oséias capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: E depois de haver desmamado a Ló-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. Então, aqui a mulher de Oséias representa a casa de Israel na prostituição e tendo filhos de prostituição. Como assim, filhos de prostituição? Porque esses filhos que estavam sendo gerados na prostituição de Israel eram filhos da idolatria. Eles adoravam os deuses dos gentios, por isso eram filhos de prostituição, de prostituta. Apesar de ter um marido, ela vivia na prostituição, tendo filhos de prostituição. Ou melhor, os filhos da casa de Israel eram idólatras, tinham outro Deus, tinham outro marido que não era o Pai Eterno. Então, os filhos eram filhos de prostituição. Então, aqui o versículo 9. E Deus disse, põe-lhe o nome de Ló-Ami. Então, depois que a Gomer desmamou a Ló-Ruama, ela engravidou de novo, teve um filho, e Deus mandou pôr o nome dele de Ló-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, Ló-Ami significa, vocês não são mais meu povo. Já pensou que tristeza? Ló-Ami significa a casa de Israel não sendo mais povo de Deus. Que tristeza, Que tristeza, pois eles tinham abandonado a Deus pelos ídolos dos gentios. Então Deus não os tinha mais como seu povo. Deus abandonou, Deus deu carta de divórcio, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então Deus se retirou da casa de Israel e a casa de Israel ficou sendo governada pelo maligno. Então, aqui em João 4, do 16 ao 18, nos diz o seguinte, João, capítulo 4, versículos do 16 ao 18, nos diz assim, disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, aqui na vida da mulher samaritana está também a história de Deus com a casa de Israel. Então, a mulher samaritana representa a casa de Israel, que no tempo de Jesus ainda estava na idolatria, ainda estava afastada do Pai Eterno, ainda vivia servindo os ídolos. E Deus
o Deus Filho estava ali para trazê-la de volta para o seu pai, para o seu esposo, né? Aqui no versículo 10 de Oséias 1, diz o seguinte: todavia o número dos filhos de Israel o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, versículo 10, Deus diz que o número dos israelitas seria como a areia do mar, pois a casa de Israel não estaria somente ao lado norte da terra de Israel, mas em todas as terras, em todas as nações, porque aqui em Oséias 1:10, aqui Deus está falando não mais da nação da casa de Israel, dos israelitas como monarquia, mas Deus está falando agora da casa de Israel como igreja de Cristo, e a igreja de Cristo está em toda a terra, e a terra é chamada de terra, né? E diz assim, versículo 10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, aliás, é chamado de mar. É por isso que diz que a primeira besta, sai do mar, ou melhor, sai das nações. Agora a segunda besta, que é o falso profeta, sai da terra, a terra de Israel. Mas aqui a casa de Israel, ela será como a areia do mar. Por quê? Porque a casa de Israel não ficaria mais nas terras de Israel, mas seria em todas as terras do mundo, em todas as nações, porque a casa de Israel se tornou a igreja de Cristo. E Jesus mandou ela ir por todo o mundo, fazendo discípulos e ensinando esses discípulos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então agora a casa de Israel não ia ficar só naquele pedacinho de terra em Israel, mas seria por toda a terra. E ela não ia ser chamada mais de povo de Deus, mas sim de filhos de Deus. E é isso que Jesus, ou melhor, que Deus, Espírito, está dizendo aqui. Vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então vocês não vão ser mais meu povo, vocês serão meus filhos. Então, quando Jesus veio, os samaritanos, que é a casa de Israel, começaram a voltar para o seu Deus. Mas em todas as terras, em todas as nações, pois ela não se chamaria mais de casa de Israel, mas igreja. No versículo 10, parte B, a casa de Israel não seria mais somente povo de Deus, mas filhos de Deus. Aí você lê em João 1, do 11 ao 12, Jesus, lá João diz, vim para o que era seu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio para o seu povo, que eram os judeus, que eram os únicos considerados povo de Deus, como ainda hoje são, porque a casa de Israel já havia se desviado de Deus, já vivia na idolatria, já havia morrido espiritualmente e não tinha Deus mais como seu Deus e sim os ídolos. Mas aqui diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no meu nome.
Então Jesus foi para os samaritanos, já que os judeus rejeitaram. E os samaritanos, né, a casa de Israel, que já estavam cansados, os ossos quebrados, como diz lá na profecia dos ossos secos, que ali também é para Israel, a casa de Israel. Então, no versículo, os versos do 39 ao 42, a casa de Israel começa a voltar para o seu Deus, começa a voltar para o seu esposo, começa a voltar para Jesus e se tornando assim não mais povo de Deus, mas filhos de Deus, porque agora não são mais carnais, mas espirituais, porque agora não é mais só nascido da carne e do sangue de Abraão, mas nascido da fé de Abraão. É nascido da água e do Espírito de Deus. Aqui o versículo 11 de Oséias nos diz assim: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então aqui está dizendo que a casa de Israel e a casa de Judá vão se unir novamente e vão constituir para si uma só cabeça para governá-los. E esta cabeça é Cristo. Então, eles no final, no começo do milênio, eles vão se unir e vão governar juntos. Então, aqui no Apocalipse 24, nos diz isso. Apocalipse, capítulo, vou ler logo aqui 2, do 26 ao 27, que nos diz assim, 26 ao 27. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, Jesus aqui está dizendo que aquela pessoa que perseverar firme na palavra dele até o fim, então esta pessoa vai governar com ele no milênio. Esta é a casa de Israel. Mas a casa de Judá, ela não vai governar. A casa de Judá, ela terá outro ofício. E é o versículo 4 que diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então aqui é os judeus na grande tribulação. E aqueles que ficaram para trás da igreja, que vão querer servir a Cristo de verdade na grande tribulação. Então eles serão degolados, serão mortos, né? E quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados. E eles vão receber um ofício especial que eles sempre quiseram, né? Deixa eu ver bem aqui. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, que é o sinal da besta, que é, segundo muitos, um chip ou uma marca
mas vai ser de controle. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, versículo 6. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus. Aqui diz a primeira ressurreição dos judeus, que não tem nada a ver com os que foram arrebatados. Aqui é ressurreição, não é arrebatamento. Quando Jesus vier com a igreja, aqueles que morreram na grande tribulação, as almas deles vão vir com Cristo e eles vão ressuscitar aqui na volta de Cristo. Eles não vão ser glorificados, vão ser só ressuscitados. E aqui diz, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, eles vão ser ressuscitados e vão assumir a responsabilidade de sacerdotes. Então, os judeus, eles vão assumir o sacerdócio de Israel. Mas a igreja que já foi glorificada, já tem o seu corpo espiritual, já não vai se corromper mais, ela vai governar com Cristo as nações. Os judeus vão ficar no sacerdócio. Então, em Ezequiel 37, do 11 ao 14, Deus promete dar vida à casa de Israel. A parábola lá dos ossos secos, né? Os irmãos podem ler. Então, aquela história ali dos ossos secos, aquela profecia dos ossos secos, ali é para a casa de Israel e não para a casa de Judá, e não para esse Israel de hoje. Então, Deus promete dar vida à casa de Israel, que estava morta nos seus pecados e idolatrias, né? João 4, do 16 ao 18. Então, quando Deus manda a mulher chamar o marido, e ela disse que não tem marido, e Jesus disse, está certo, porque você já tivesse 5 maridos e que você tem não é seu. Jesus está falando ali da idolatria dos israelitas, que eles já tinham tido aquele horror de ídolos, que na linguagem espiritual era esposo, né? Então, em João 4, do 39 a 42, a casa de Israel começa a voltar para o seu Deus e esposo. Mas Judá só voltará no Apocalipse 14, do 14 ao 16. Deixa eu ler bem aqui o Apocalipse 14. É bem aqui que os judeus vão voltar para Cristo. E aqui vai estar na grande tribulação. Apocalipse 14, do 16, do 14 ao 16. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então, foi ceifada. É aqui onde Jesus vai ceifar, vai colher os judeus, o remanescente, que o Espírito desceu sobre eles e que eles reconheceram Cristo como Salvador, como Senhor, como aqueles que eles mataram, eles rejeitaram. E lá em Zacarias 12, 10, eles vão chorar muito, vão se lamentar. Então, aqui vai ser a ceifa,
Assim como em João 4, do 35 ao 42, foi a ceifa dos samaritanos, certo? A casa de Israel se torna a igreja de Cristo. Agora, todos que querem o Pai têm que ir ao Filho para que tenham vida. João 3, 3 e 5. Então, Jesus disse para Nicodemos, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. E lá em João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vem, porque Jesus disse vem. Porque o Pai morava dentro dele. Então, para ir ao Pai, tem que vir a ele, Jesus, que o Pai estava dentro dele. Que o Pai era o Espírito de Cristo. Cristo é a verdadeira palavra de Deus. Ele é a luz que ilumina o caminho que o homem deve andar. Salmo 119, 105. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, Deus se revelou para a casa de Israel na vida conjugal de Oséias. Através da esposa de Oséias, Deus revelou como estava uma das suas esposas, a casa de Israel, os samaritanos. Jeremias 3, do 12 ao 18. Ezequiel 23, do 2 ao 5. Aí os irmãos podem ler em casa. Deus também revela o que iria fazer com ela, com a casa de Israel. Oséias 1, 9. Então, em Oséias 1, 9, Deus diz o que iria fazer com a casa de Israel. Deus iria abandoná-la, né? Então, vou ler aqui mais uma vez. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, aqui é a revelação que Deus está dando do que ele iria fazer com a casa de Israel. Ela não era mais povo dele, logo ele não era mais Deus dela, porque eles tinham escolhido outro Deus, que eram os ídolos. Deus iria deixar de ser o Deus, o esposo da casa de Israel. Aqui em Ezequiel 23, do 7 ao 8, ele dá carta de divórcio para a casa de Israel. Em Ezequiel 23, do 9 ao 10, a casa de Israel foi levada escrava para a Síria e se tornou gentil e deixou de adorar o seu Deus, e Deus deu carta de divórcio para a casa de Israel. Mas em Oséias 1,10, Deus revela que irá trazer a casa de Israel de volta para ele, não mais como povo, mas como filhos de Deus. E em João 4, 42, eles começam a voltar para o Pai em Cristo. Em Cristo nós somos filhos adotivos de Deus, Romanos 8, do 9 ao 16, e Efésios 1, 5. Mas em Oséias 1:11, Deus revela que um dia a casa de Israel e a casa de Judá estariam unidas, né? Iriam juntas estarem sobre o governo de Cristo, do Pai Eterno, do Filho e do Espírito Santo. Eles escolheriam uma só cabeça para governá-los. Oséias 1:11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, quando Jesus veio a esta terra, Israel, a casa de Israel, que são os samaritanos, e os judeus se odiavam.
Hoje, os judeus odeiam os samaritanos, que é a igreja, mas a igreja ama os judeus, né? Mas eles não gostam dos cristãos. Portanto, Deus, através de Oséias, ilustrou o que estava acontecendo e o que iria acontecer com ele e a casa de Israel. Então, a casa de Israel abandonou o seu Criador, abandonou o seu Deus, abandonou seu esposo e ele também abandonou ela, né? A igreja é a casa de Israel e Jesus revelou tudo o que iria acontecer com a igreja nos últimos dias. E ele está avisando, mas muitos estão envolvidos com as suas idolatrias, com as suas fábulas, e não estão ouvindo a voz do bom pastor, e serão deixados para trás. Jesus está vindo buscar a igreja, mas muitos estão brincando, estão distraídos, estão nas fábulas, no engano, na mentira e não estão percebendo. E Jesus virá e muitos ficarão. Agora a pergunta que eu faço: e você está ouvindo que a noiva, ou melhor, o noivo está falando? Você está ouvindo o que Cristo está falando? Você está obedecendo à voz de Cristo? Você está se santificando, esperando o noivo? Jesus está vindo. Então a gente vê que Deus se revela na vida das pessoas, os servos deles que são obedientes. Então, que nós possamos dar lugar a Cristo na nossa vida e possamos estudar a Bíblia, prestando atenção para tirar do material o espiritual, porque Deus se revela aos homens no material. Por isso ele se encarnou, para que pudéssemos ver como é Deus. A palavra encarnou-se, se tornou uma pessoa, Deus conosco, e esteve neste mundo para que todos vissem como realmente é Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, e que você possa ter entendido e cada dia aprenda mais a estudar a Bíblia, olhando para o lado terreno, mas principalmente para o lado espiritual. E mande esta live para outras pessoas, coloque o seu bonzinho, coloque o seu comentário, e assim você estará levando essa mensagem para outras vidas. E que você possa ter se alimentado desta palavra e ter aprendido um pouquinho mais a tirar o espiritual do material. Então, a vida de Oséias, o casamento de Oséias representa o casamento de Deus, Espírito, com a nação de Israel. O casamento da noiva de Cristo representa a igreja, né? Casando com Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.